Agora eu vou falar sobre a parte de texto para a gente trabalhar no Dreamweaver. Então eu já inseri aqui um texto bem simples, ok? Então eu escrevi aqui curso de Dreamweaver na back.com. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa aqui, colocar aqui por Fernando Noronha Cosolino, eu acrescento normalmente sem dificuldade nenhuma, ok? Então muito bem, vamos dizer que esse daqui seria o meu título, esse aqui seria o meu parágrafo. Aqui no Dreamweaver nós temos a opção de formato aqui, ó, que temos os parágrafos aqui já pré-definidos, os tamanhos. Então se eu colocar aqui no H1, que nós chamamos aqui de H1. Por quê? Porque se você vir aqui na parte do código, você vai ver, ó, H1 e aqui está fechando o H1, que seria o título. E quando se trata de parágrafo, ele cria automaticamente a tag P. Esse strong que está aqui é porque a palavra está em negrito. Então, pode visualizar aqui, a palavra está em negrito. Se eu tirar o negrito, aquele strong some e só fica o parágrafo, que são as tags P, e o título, que são as tags H1. Só que no título nós temos diversos tamanhos de título, né? Então temos o H1, que é o tamanho maior, o H2 e assim vai diminuindo os seus títulos. Muito bem, então vamos dizer que isso aqui seria o título do site, curso de Dreamweaver back.com, e esse daqui eu vou colocar como um segundo título. Então eu quero que ele deixar ele num tamanho menor, eu colocaria aqui um H3. Então agora eu tenho aqui o H1, que é o título maior, o H3, que seria o menor, e o parágrafo. Para que serve isso aqui, pessoal? Na hora de você for formatar no CSS, isso aqui a gente vai ver ainda, tá? Mas só vou dar uma passadinha por cima. Você formata a sua tag H1 no CSS. Então, todos os títulos do seu site que você colocar com as tags H1, vai ficar com aquela formatação. Então, se eu for no CSS, né? Deixa eu tirar essa barra. Se eu for no CSS e colocar aqui uma fonte Arial tamanho 18, tamanho não, ou se eu quiser mexer no tamanho, mas uma fonte Arial aí na cor verde, todos os meus títulos H1 vão ser da fonte Arial na cor verde. Perfeito? Esse aqui no caso é o título 3, o H3, então eu vou no CSS e formato somente o H3. E todos os títulos do meu site que for desse tamanho, eu coloco o H3, que já vai ter a mesma formatação para o site inteiro. A mesma coisa para o parágrafo. O que eu faço aqui com o parágrafo? Que ele cria aqui as tags P de parágrafo. Eu formato a tag P, então todo o meu texto do site vai ter sempre a mesma formatação e eu não vou ter necessidade de ficar formatando a cada texto que eu inseri no meu site, tá certo? Aqui no Dreamweaver, se a gente finalizar aqui e eu quiser acrescentar um outro texto, eu vou copiar aqui, ó, esse mesmo texto. Se eu quiser acrescentar ele logo na linha de baixo e pressionar Enter e copiar, vocês vão ver que ele vai criar aqui, ó, esse espaço, porque ele está criando um parágrafo. Então, ó, esse é o primeiro parágrafo e esse aqui é o segundo parágrafo, porque eu pressionei Enter e colei o texto. Mas vamos dizer que eu queira que não crie um novo parágrafo, somente fique na linha de baixo. Opa! Somente fique na linha de baixo. O que eu faço? Eu coloco o cursor do mouse ao final da linha, se pressiono Shift, deixo ele pressionado e pressiono Enter. Aí sim ele vai criar somente na linha de baixo, e de vez ele criar um parágrafo, ele vai criar um BR. O BR significa quebra de linha. Ele vai fazer uma quebra de linha no nosso texto, então. Correto? Então, no Dreamweaver nós temos essa diferença do BR e do parágrafo. O BR ele faz a quebra de linha para ir na linha de baixo. O P, né, a tag P, que é o parágrafo, ele vai iniciar em um outro parágrafo fazendo espaço maior. Mesma coisa se eu pressionar aqui o Enter e colar novamente o texto, então o espaço fica maior. Se eu quiser que ele faça uma quebra de linha maior, só que sem criar o parágrafo, eu pressiono duas vezes o Shift Enter. Então se eu voltar aqui, ó, o texto veio para cima. Se eu segurar o Shift, pressionar uma vez o Enter, duas vezes o Enter, ele vai criar dois BRs pra gente e o resto vai ser parágrafo. Perfeito? E eu posso ter também, né, outros títulos. Então coloquei aqui o H1, H3
e vamos dizer que eu queira um outro aqui. Eu vou copiar um texto qualquer aqui, tá? E vou colocar aqui como se fosse um subtítulo de cada conteúdo. Então vou selecionar esse aqui e vou colocar um H4. Legal, esse aqui é o H3, não, vou colocar o H4 esse. E o H3, opa, H2 e aqui o H4, isso, agora sim. E aqui agora o H4 novamente. Então você pode ter diversos subtítulos aí na sua... Opa, será que tá pegando? Aí, ó, vou pegar somente esse aqui, vou colocar o H4. Ah, pessoal, foi até interessante acontecer isso aqui, ó. Isso aqui está acontecendo por quê? Porque eu não coloquei um parágrafo aqui. Vocês lembram que aqui eu coloquei 2 BRs? Então é por isso que eu estou selecionando e ele está colocando o parágrafo inteiro com essa formatação de H4. Aqui no caso precisaria fazer o quê? Eu tenho que voltar, opa, ou vem aqui no código, eu deleto esses 2 BR e coloco tiro essa frase daqui e coloco como H4. Agora sim, se eu vim aqui selecionar esse daqui e jogar com H4, ele fica somente esse subtítulo com essa formatação, tá certo? Se a gente vir aqui em Live View, a gente consegue ver o nosso texto aí, ó, formatado perfeitamente. Temos também aqui nesse painel Insert essa aba Text. Aqui a gente consegue inserir aqui um negrito. Opa, a gente consegue inserir o negrito. É que estou no Live View. O negrito aqui, um itálico, um sublinhado e etc. Aqui também tem as opções de você ter outros caracteres. Se você não souber fazer na mão, tem os caracteres aqui. Aqui tem a parte do BR. De vez em você pressionar Shift Enter, você pode vir aqui, ó, e clicar que ele faz a quebra de linha para você. Ou o próprio espaço também, eles dão um espaço aqui. Outra coisa interessante aqui no Dreamweaver, se eu vim aqui pressionar espaço, ó, ele não anda, ele só dá um espaço só o Dreamweaver. O que eu tenho que fazer se eu quiser mais de um espaço? Eu tenho que pressionar Ctrl Shift Enter. Aí sim o cursor vai andar e eu consigo digitar aonde eu quero a palavra. Então se você pressionar somente a barra de espaço, o seu cursor não vai andar, ele só vai fazer o espaço de um caractere só. Se você quiser um espaço de mais caracteres, precisa segurar Ctrl Shift espaço, Ctrl Shift espaço, aí você consegue deixar aí mais caracteres de espaço entre os textos. Perfeito? Aqui tem o copyright e aí isso aqui a gente vai ver nas próximas videoaulas. Perfeito? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima.